mapa de controle de injeção. Então esse mapa de controle que a gente fala é um mapa que ele fica gravado lá na memória da central, onde o processador vai consultar conforme aquela massa de ar que ele admite, né? Ele verifica ali a temperatura do ar, enfim, ele faz ele pega todas aquelas informações, consulta na memória da central para ver qual que é, nesse exemplo que eu trago aqui nessa tabela, qual que é o tempo de abertura do injetor de combustível. Então nesse caso aqui, a central ela faz uma relação, aqui eu estou trazendo de forma ilustrativa, ela faz a verificação de vários outros componentes também, né? Mas aqui eu peguei, por exemplo, somente a rotação do motor, né? Nessa coluna do lado esquerdo, e na linha baixo ali eu tenho o MAP, que ele está em quilopascal, né? Então, por exemplo, cada quadradinho, cada célula daquela ali é como se fosse um blocozinho lá dentro da memória que a central vai fazer essa consulta aí do RPM com a carga ali, com o MAP, né? Para consultar em qual célula, qual que é o tempo de injeção. Vamos avançar para o próximo slide aí. Então, por exemplo, aqui eu trago, né, que um exemplo, né, uma ilustração, que esse veículo está a 2.500 rotações, com a carga do motor ali, no caso, o MAP, né, em 60 kPa, e o injetor ele vai abrir 5,11 milissegundos. Então é isso aí que a central ela vai pegar todas as informações de sensores, vai consultar a memória, vai processar e vai fazer com que o injetor abra 5,11 milissegundos. E obviamente que isso aqui não é um valor engessado, né? Para cada condição de carga. Para cada condição de carga, né? A gente tem a abertura do injetor. Isso, temperatura do ar, temperatura do motor, né? A abertura do corpo de borboleta, correção pela sonda, a gente tem muitas variáveis. O mapa é bem mais complexo. Bem mais complexo. Isso. É só um exemplo ilustrativo, vai né? ter um mapa base e várias correções ao longo de outros parâmetros para injetar. Exatamente. Então, por exemplo, quando starta, eu tenho essa carga, rotação, ele pega aquele valor de 5,11 milissegundos e depois ele vai se ajustando conforme as condições do motor ali. Então isso aqui é um exemplo de mapa de injeção, né, de combustível. Eu trago um vídeo aqui, é rápido, né? Então, por exemplo, nesse vídeo aqui eu trago uma célula ali da central, que ela está registrada lá na memória, que é ali em cima do lado esquerdo superior. Ó, agora deu a partida no veículo, né? Filtering. Isso, exato. 14. Célula 14, exatamente. Logo embaixo ali eu tenho a rotação do motor e embaixo eu tenho um MAP também em quilopascal. Então a gente pode ver que com essas condições a central está usando lá a célula 14, ela está usando lá o mapa 14 para abertura do injetor. E obviamente que ela está fazendo as correções do injetor lá, mas ela está usando o mapa 14. E aí, conforme aquecimento do motor, né, conforme as condições do motor ela vai mudando, esse mapa lá ele vai mudando. Ó, por exemplo, ali ele já trouxe o mapa 6. Então teve alguma alteração em temperatura, né, rotação já vai diminuir um pouquinho mais. Essas condições, então lá ele está buscando agora o mapa 6 para fazer a injeção de combustível. E logo adiante aqui, a gente dá uma pequena acelerada no veículo, acho que a gente chega ali a próximo de 2.000 rotações, onde a gente tenta mudar o mapa também, né? Para daí a gente ter, aí ó, a gente acelerou um pouquinho, então o mapa mudou, a rotação do motor mudou, e aí ele trouxe o mapa 2 lá da central, então ele já mudou lá para a célula 2 para trazer aquelas condições lá de abertura do injetor. E obviamente, claro, sempre fazendo as correções ali, né, conforme necessário. E aí tiramos o pé do acelerador e ele voltou para o mapa 6 aí para fazer a abertura do injetor e funcionamento do veículo, né? Só que obviamente, né, aqui a gente fez 3 mapas, né? Existem então, vários outros. Né? Então a pergunta é, como é que a central abre o injetor? Depende do mapa de injeção. Depende das condições de rotação, pressão do coletor, depende das condições de carga do motor. Isso. A central ela está programada para cada situação de funcionamento, ela tem um controle, está tudo pré-programado, ela não inventa na hora. Isso mesmo. E essa pré-programação dos tempos de abertura é o que se chama de mapa de injeção. Mapa de injeção. Leva em consideração também temperatura de ar, temperatura do arrefecimento, borboleta, tudo, atmosférica, altitude, várias coisas. E tem uns caras bons de mexer nisso aí, viu? Isso. Os caras do remap aí, né? Os caras do remap exatamente. É isso aí. Aqui eu trouxe para comparativo como era o mapa de um sistema sem ignição eletrônica. Aquela antiga com distribuidor ainda, com avanço mecânico, com avanço a vácuo, cápsula de vácuo. Então o pessoal que gosta dos carburados aí, né? Você tá olhando para mim por quê? Não conheço não. Sou novinho. Não é? Não, eu tava olhando pro Maicon. A gente vê que é um mapa bem simplificado. Então aqui seria o avanço de ignição, que mais para frente eu vou explicar rapidamente o que é o tal do avanço de ignição, né? Aqui seria a carga do motor, 0% ou 100%, e a rotação que o motor tá.
e aqui o fator de correção ali de avanço da ignição. Dá de ver que é bem simples assim, ele não tem muita variação. Passando por um mapa de ignição mapeada, que seria para ignição eletrônica, seja lá o EZK que a gente comentou antes, ou que ele vai ter essa variação, mas não tão complexa assim. Ou esse mapa aqui, por exemplo, é daquela mesma injeção que a gente tinha mostrado ali, os componentes internos ali e tal, daquela digital, né? É um mapa muito mais complexo, dá de ver aqui que ele tem uma variação maior até com relação à carga. 3 dimensões. Isso. E as próprias variações internas aqui são bem maiores, né? E ali também, né? Da mesma forma, né? Entra a temperatura do motor, Isso, temperatura leva do muito ar, mais coisas em consideração, né? Esse aqui é só pra gente ter um... Então a gente vê como é mais avançado o controle hoje em dia, muito mais restrito, mais específico o controle para cada situação. Então torna o motor muito mais suave, mais econômico, menos poluente, melhora em tudo, né? Sim. Aqui a gente pegou da mesma forma que o Maicon mostrou antes ali o mapa de injeção, a gente está mostrando um de ignição. Então aqui com relação à pressão de coletor aqui, a carga do motor, né? Rotação do motor. E aqui embaixo quantos graus de avanço em relação ao primeiro cilindro. E acompanhando aqui em marcha lenta o motor, ele varia bastante assim o avanço porque ele vai fazendo as correções, né? E aí quando deu uma acelerada aqui, ele mudou muito o avanço aqui de ignição. Acelerando, ele subiu ali para quase 30 graus. Ele passa de 30, avanço, né? Chega a passar de 30, Passa né? de 30 graus, né? Mas o que é o tal do avanço de ignição, né? O Maicon tá ali com o motorzinho. Então é o seguinte, primeiro lugar, né? O que é ponto de ignição, né? O ponto de ignição é o momento em que acontece a centelha dentro do ciclo aqui dos 4 tempos. Então, quando o pistão tá no topo, ou PMS, ponto morto superior, né? Geralmente é o momento em que supõe-se que aconteceria a centelha. Mas em certas rotações isso não é interessante. É interessante que ocorra antes. Por quê? Porque senão não vai dar tempo de fazer toda a queima do combustível. A combustão é uma reação em cadeia. Isso, né? ela leva um certo tempo ela vai, pra começa acontecer. no ponto de chama ali e vai se propagando. Tem um então, tempo, né? Para isso é necessário esse avanço da ignição. Ela corre alguns graus antes do ponto morto superior. Exato, para que alguns graus depois você tenha a força máxima. Exatamente. Que ela seja eficiente. Em alguns casos ocorre o atraso. Exato. Então a gente pega ali o carro que tem o sensor de detonação. Ele percebeu a detonação no motor, o que ele faz? Ele atrasa o ponto, porque a detonação é o quê? É a pré-ignição, é o combustível explodindo antes da centelha. Então, fora da condição ideal, né? Então, ele atrasa esse ponto para que a centelha ocorra depois e resolva esse problema da pré-ignição. Então, e aí, por isso que em aceleração, justamente pela rotação do motor, ser muito rápido, eu preciso antecipar essa queima aí. Um pouquinho, antecipar, justamente porque se a rotação começar a aumentar, for muito rápida, pode sobrar combustível e exatamente. Dá ruim, né? O pistão tem tá baixa mexendo muito eficiência rápido. ali. Exatamente. Até a gente tá pincelando rápido essa parte da ignição, porque mais pra frente vai ter uma live específica de ignição, né, Maicon? Exato. E a gente já pegou muitos problemas também relacionados ao avanço de ignição, por exemplo, de veículos, após fazerem o cabeçote, o veículo ele perdeu potência, né? E quando a gente foi analisar, acelerando o carro, ele não tinha potência, pressão de combustível ok, compressão, estava tudo certo, porém, como ficou muito taxado, ele começava a dar detonação, dava pré-ignição e detonação. Então isso fez com que o veículo, né, mais lá quando a gente conversar mais à frente sobre sistema de ignição, a gente vai ver que quando começa a dar detonação lá, a central ela começa a monitorar essa detonação e ela vai atrasando o ponto de ignição, ela vai atrasando o ponto de ignição para evitar essa detonação. E até justamente esse carro que a gente pegou, como a gente tinha muita detonação, a própria central ficava atrasando e o carro não tinha potência. Então, é um diagnóstico, por isso que é muito importante fazer análise do avanço de ignição também, né? Enfim, né? Várias outras análises, mas... Tem vários pontos, mas a ignição é... Exato. E aí, quando a gente ali, né? quando a gente falar especificamente do sistema de ignição, a gente vai entrar em sensor de detonação, avanço e tal, a gente vai dar uma atenção maior em cima disso. Entra uma questão também da autoadaptação do sistema de injeção mais moderno, que, por exemplo, a vela cansada, um cabo de vela mais cansado, acaba fazendo com que seja necessário alterar o ponto de ignição. Exato. Para melhorar a queima, para questão de emissão de poluentes e tudo isso, né? Então, mais para frente a gente vai entrar com bem mais detalhes sobre essa questão. Hoje seria mais uma introdução.